Uma forma de não se comportar como o Homo economicus está em entender as três motivações propostas por um pesquisador da Universidade de Navarra que se chama Juan Antônio Pérez Lopes, e ele propôs isso em 1968, já tem aí alguns bons anos. Ele divide, antes de falar dessas três, o que é esse Homo economicus? É a forma de pensar que nós vivemos hoje em dia. É aquele tipo de pessoa, aquele indivíduo, aquela sociedade que valoriza indicadores econômicos em detrimento de significado. Ele vai valorizar também velocidade, em detrimento, é claro, de reflexão. E isso produz uma sociedade pautada em algumas crenças. Na crença da meritocracia, na crença da desconfiança, onde todos são seus competidores, você precisa competir com todo mundo, e num grande individualismo, quem sabe aí, até mesmo um certo narcisismo, mas dizendo assim, parece que nós estamos olhando de fora, né? Mas todos nós estamos, de certa forma, contaminados por esse Homo economicus. E antes de pensar em como se livrar dele, ou para começar a pensar em como se livrar dele, desse comportamento, nós precisamos entender essas três motivações. Ele dividiu as motivações em três elementos. Os motivos que são extrínsecos, que é claro, aqueles que vêm de fora. Alguns exemplos, né? O próprio dinheiro. Então você faz as coisas por conta da recompensa financeira. Ou você faz as coisas por conta do reconhecimento que aquilo vai te trazer. Ou você faz aquelas coisas para ter algum destaque. Então são fatores que, apesar de poderem ser válidos, não é que eles não sejam válidos, mas eles não pode ser só isso. Existem ainda os fatores intrínsecos, que estão relacionados aqui à própria execução, não intrínsecos nossos, né, diretamente, mas intrínsecos da tarefa que nós temos que cumprir. Às vezes você faz aquilo porque você se sente útil, ou porque você tem prazer em fazer aquele tipo de trabalho, ou porque você tem um desenvolvimento pessoal. De certa forma, você avança como pessoa ao fazer aquilo. O ponto aqui é que, quando nós pensamos em Homo economicus, ele está totalmente ancorado nesses dois valores, nessas duas motivações. Ou você faz alguma coisa porque você vai ganhar algo em troca, ou você faz alguma coisa porque você vai se sentir bem ao fazer aquilo. Nós não pensamos num terceiro motivo, e esse sim é um motivo mais nobre, são os motivos transcendentes. São aqueles motivos que estão além da pessoa, que você faz pelos outros. Apesar de hoje em dia, né, muitas empresas estarem com essa história de propósito, nós sabemos que no final das contas, ou no fechar do dia, aquilo é uma grande conversa fiada, né? Que as empresas estão ali mesmo para, de fato, venderem mais, terem mais dinheiro, fazer mais lucro. E é tão somente quando nós fazemos as coisas com essa motivação transcendente é que nós encontramos sentido naquilo que nós fazemos, nós encontramos sentidos ali na nossa vida. E isso começa por tratar as pessoas de forma diferente. Enquanto aqui, né, o Homo economicus trata a pessoa como um meio, como um degrau para atingir ali os seus objetivos, que é os seus indicadores econômicos, a sua eficiência, a sua velocidade, o seu desenvolvimento apenas nesse sentido. Aqui é preciso enxergar as pessoas como seres completos. É preciso enxergar as pessoas como alguém que tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem defeitos, tem falhas, tem qualidades. Enxergar ali os sentimentos, enxergar ali a dignidade, enxergar ali necessidades que são inerentes da pessoa humana. E aqui, sei lá, aqui existe uma executiva, aqui nós temos, sei lá, uma mulher, que ela é mãe, que ela é esposa, que ela é amiga, começa a entender que ali existe uma pessoa, não é apenas uma engrenagem de todo um sistema que serve para fazer a coisa rodar. E por mais que às vezes nós possamos pensar nisso somente em termos de empresa, em termos de sociedade, tudo isso são feitos de pessoas. Por isso nós precisamos começar a mudar a nível individual. Nós precisamos começar a olhar de forma diferente aquilo que nos motiva. Nós somos apenas motivados por motivos intrínsecos. Tudo que eu faço é por conta de dinheiro, de reconhecimento. Eu faço só aquilo que me convém, no sentido que eu me sinto bem, que eu tenho prazer em fazer, que eu faço porque eu estou me crescendo profissionalmente, ou eu faço coisas porque de fato
eu tenho uma ação pelo bem do outro. Se eu vou lá limpar, aconteceu uma enchente, eu sou uma pessoa que me desloco até lá para poder limpar. Ou eu ajudo a pessoa a atravessar a rua, ajudo a pessoa no mercado, até coisas pequenas, né? Dou ali minha esmola, ajudo aqui a colar. Tem algumas iniciativas de, seja qual for, né? Mas você está fazendo aquilo para ajudar a outra pessoa, não está esperando receber nada em troca, você não está ali ajudando porque você vai receber um retorno, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai ganhar o céu, não, você está fazendo pelo bem da outra pessoa. E é isso, né, que nos tira dessa centralidade, desse egocentrismo, desse individualismo que tanto permeia a nossa sociedade nos dias de hoje. Isso cabe, né, pensar em alguns elementos práticos para viver uma vida assim. É preciso rever, claro, nossa forma de consumo, é preciso rever, né, esse comportamento hedonista que é tão presente hoje em dia, essa entrega aos prazeres, né, esse amor mais sentimental, entrega totalmente, né, aos sentidos. Precisamos rever nosso individualismo. E lembre-se, né, estamos todos dentro dessa confusão. Eu estou aqui narrando esses eventos para vocês e estou revendo também muitos dos meus comportamentos que eu tenho, que são consumo excessivo, que tem ali um quê de hedonismo, que tem ali um quê de individualismo. Estamos todos nessa jornada para nos tornar pessoas melhores, né? Encontrar ali um motivo de trabalhar por forma transcendente. E um outro elemento que precisa fazer parte, integrar a nossa vida, é a própria tecnologia. Não há como, eu estava até conversando com uma amiga essa semana, não há como nós vivermos hoje fora da tecnologia, né? Sei lá, subir para as montanhas e viver isolado. É muito pior, talvez, viver desse jeito. Claro que vai depender. Mas nós precisamos aprender a lidar com ela. A tecnologia é, de fato, algo muito novo, né, na história do ser humano. Mais recente ainda é essa percepção de que ela tanto nos prejudica, pensando aqui principalmente em consumo de rede social, consumo de celular, consumo de o quanto que essa história de que ela veio para nos ajudar acaba sendo ali um fator que hoje percebemos que nem não é só esse mar de rosas que pintaram antes, né? Talvez essa pessoa que pensa um pouco para fora de si, ou que pensa que tem essa motivação, também essa motivação transcendente, ela também pode ter essa motivação extrínseca, motivação intrínseca, mas ela precisa ter também essa motivação transcendente. Ela consegue pensar nos outros, ela consegue construir empresas, negócios, famílias que vão, de fato, ajudar as outras pessoas. Ela consegue desenvolver aqueles que estão ao seu redor, o ambiente que está ao seu redor. Ela consegue criar coisas, ela não é apenas um parasito que está ali sugando as outras pessoas e produzindo algo que, no final das contas, não tem tanta importância assim. E isso promove, né, a nível mais social, uma cultura do cuidado. Claro que isso aqui pode parecer meio utópico, pensar em uma empresa que de fato esteja preocupada com as pessoas, pensar em uma sociedade que de fato esteja preocupada com as pessoas. Talvez seja utópico se nós pensarmos no mundo como um todo, mas nós não precisamos mudar o mundo. Eu não preciso, você não precisa. Mas nós podemos mudar nós mesmos, e ao mudar nós mesmos, nós com certeza impactamos ali algumas poucas pessoas que estão à nossa volta, mas que vão ter as vidas transformadas porque nós decidimos transformar a nossa vida primeiro. Espero ter te ajudado a entender um pouco essa loucura do Homo economicus e apontado aí uma luz com uma saída de toda essa maluquice. Um beijo grande e até nosso próximo encontro.